Uma boa tarde, uma tarde maravilhosa de domingo. Aqui em São Paulo está um friozinho, mas nós estamos aqui para gravar o livro de Salmos 73, a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos fazer menção de um texto bíblico que eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviu alguma coisa acerca deste livro. Aqui nós vamos dar o início de uma terceira sessão do livro de Salmos. O livro de Salmos é dividido em algumas sessões. A primeira sessão foi dividida do livro 1 ao livro 41. Segunda sessão foi dividida do livro 42 ao livro 72. E agora nós estamos aqui na terceira sessão das divisórias de Salmo, começando com o Salmo 73, que vai até o Salmo 89, essa divisória. Mas vamos ver algumas informações deste Salmo, bora lá? Estes salmos, eles celebram a soberania de Deus, sua intervenção na história, sua fidelidade e sua aliança com Davi. Eles nos lembram que a nossa adoração ao Deus Todo-Poderoso deve ser contínua, permanente, sempre. O tema desse Salmo 73 está aqui, ó. As prosperidade temporária dos ímpios e as recompensas duradouras dos justos. Devemos viver de modo santo e confiar que Deus nos dará recompensas futuras. Quem escreve este salmo? Asaf, líder de um dos coros do templo. Está em 1 Crônicas 25:1. Então, Salmo de Asaf, Salmo 73. Vamos lá? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberbos cercas como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações de seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem, como o sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem em desolações, quase no momento, ficam totalmente consumidos pelos terrores. Como faz com um sonho que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordardes, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na tua glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecem. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus.
para anunciar todas as suas obras. Desculpa meus engasgos, mas é que toda vez que eu leio esse Salmo 73, eu fico emocionada no Senhor. Eu fico alegre. A Bíblia fala que quem escreve esse salmo é Asaf. E eu fui estudar um pouquinho. Asaf, ele era um dos líderes do coro levíticos no reinado de Davi. Ele reuniu os salmos 73 a 83, mas pode não ter escrito todos eles. Neste salmo, Asaf explicou que ao entrar no santuário de Deus, não podia entender a justiça que permitia que o ímpio prosperasse enquanto o justo suportasse o sofrimento. Mas ele percebeu que um dia a justiça seria feita e reconheceu a sabedoria de Deus. E eu fico emocionada porque quantos de nós já passamos por essa fase da vida? De ver um ímpio prosperar e parece que a gente ficou para trás. Parece que a gente que procura fazer a vontade do Senhor, se dedicar na obra dele, procurar mais acertar do que errar, ainda que nós erramos, porque nós somos falhos, somos pecadores. Nós achamos muitas vezes que a balança de Deus está faltando pilha e parece que está favorecendo mais o ímpio do que o justo. E a Bíblia fala que Asaf, ele teve esse pensamento. Ele era um dos líderes do coro. Ele louvava o Senhor. Mas houve uma hora na vida dele que ele começou a achar que Deus não era bom. E quantas vezes alguns de nós passamos por isso? Quantas vezes a gente começa a olhar a vida do outro, do ímpio, e falar assim, poxa vida, parece que ele nem sofre. Aqui fala algumas coisas, né? Os trabalhos dele são melhores do que os nossos. Eles deslancham, eles prosperam e nós não. Aqui é o que Asaf está falando. Mas nessa tarde o Senhor traz ao meu coração a importância de olhar para o alto, porque de lá vem o nosso socorro. Quando nós olhamos para baixo, nós não temos perspectiva de vida. Nós não conseguimos enxergar nada se não for o chão. Quando olhamos para o lado, nós começamos a comparar a nossa vida com a vida do outro. Isso não é bom. Porque cada um de nós tem os seus momentos para passar com Deus. Tem alguns momentos que nós passamos de desertos, que é para Deus aflorar em nós algumas riquezas que nós temos escondidas dentro de nós e que nós muitas vezes nem sabemos. E muitas vezes quando nós olhamos para o lado, mas com o coração pesaroso, a gente começa a comparar e começa a julgar o juízo de Deus, achando que a justiça de Deus está favorecendo mais aquele que não serve do que a nós que servimos. Mas hoje, nessa tarde, no nome de Jesus o Cristo, o Senhor nos faz um convite. Como diz aquele hino que fala assim, olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei para o céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Diz a palavra do Senhor que aquele que crê, ele está firmado nos seus conhecimentos, mas depende aonde está firmado o nosso conhecimento. Aqui Asaf, quando ele começa esse salmo, ele fala, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então, quando a nossa fé está no Senhor e nós cremos nele, nós conseguimos enxergar que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é santo, que o Senhor é bom. Então, o primeiro tópico para mim, para a tua vida, é creia no Senhor. Creia que o Senhor, aquilo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Por mais que você possa não estar entendendo o momento que você está vivendo, creia no Senhor. Segundo, aquele que duvida. Quando nós duvidamos do Senhor, nós temos o nosso entendimento, a nossa fé, o nosso conhecimento abalado. Verso 2 e 3. O Asaf começa bem, verdadeiramente bom é Deus.
Mas quando chega no verso 2 e 3, ele oscila. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E olha só, a dúvida é o que causa em nós. Primeiro, a dúvida tira a nossa estabilidade no Senhor. A dúvida faz com que nós venhamos ser invejosos. Nós temos inveja daquilo que não é bom. Nós temos inveja daquilo que Deus odeia, daquilo que Deus rejeita, porque a palavra do Senhor diz que ele não aceita o soberbo, ele não deseja o soberbo. Ele ama os simples, mas o soberbo ele rejeita. E aqui Asaf, aquele que cria em Deus, começa a oscilar e começa a ter inveja daquilo que Deus despreza. Nessa tarde, que os nossos pés não venham escorregar nessa armadilha de Satanás, de querer olhar para o lado e desfavorecer e desmerecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Terceiro, quem crê em Deus, quem está na palavra do Senhor, ele vai ter que lutar. E qual é a nossa luta? Aquele que luta, ele luta no verso 4 até o verso 14. Olha só, vou para o verso direto 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Ele tem castigado por quê? Porque ele entra num conflito mental. Ele começa a ver a prosperidade do ímpio e começa a ver a fraqueza do justo, o momento de escassez do justo. E aqui, se você começar a ver do verso 4 até o verso 14, ele começa a falar que os benefícios que o ímpio tem na prosperidade. Ele começa a analisar a prosperidade do ímpio. E nós temos que ter entendimento de algo. Aqui na terra, tudo que é bom é passageiro. E nós que somos aqui peregrinos nessa terra, a nossa cidadania é no céu. E lá o que nos aguarda é eterno. Então que nessa tarde o Senhor venha guardar o teu coração, venha te livrar. E aí ele começa a lutar na mente dele, ele começa a ter um conflito daquilo que ele vê com aquilo que ele sente. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, para ganhar essa guerra dentro de você, vai ganhar quem estiver mais alimentado. Se você estiver enfraquecido sobre a leitura da palavra, sobre a oração, sobre a ida na casa do Pai, você vai ser presa fácil para Satanás. Mas se você estiver buscando a palavra do Senhor, orando, clamando, confiando em Deus, você vai ser fortalecido e o Espírito vai colocar a carne por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Outra coisa que a gente entende aqui, aquele que adora tem uma perspectiva da vida mais ampla. Do verso 15 ao 22, ele começa a falar, quando ele começa a compreender isso o quê? Essa diferença do ímpio e do justo, ele começa a ficar perturbado. Mas aí ele fala assim, o quê? Até que, verso 17, eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. A resposta não está na tua casa. A resposta não está no teu quarto. Como Asaf, a resposta está dentro do santuário. Volta para a igreja. Volta para o culto no coletivo, volta para a eclésia, repreende essa preguiça, esse mau humor, esse espírito de julgador em nome de Jesus, porque aqui Asaf estava em conflito, mas quando ele começa a entender e ele entra dentro do santuário, o santuário é cenário de milagre, aleluia, o santuário tem a presença de Deus. Quando ele entra no santuário de Deus, então ele entende o fim deles. Ele fala, o quê? Aqui é só um pedacinho do céu. O que me aguarda é uma eternidade. Não vou me embaraçar com o negócio da terra. Entra no santuário nessa tarde. Entra no santuário a partir de agora. Para quê? Porque aquele que entra no santuário, ele conquista. Aquele que entra no santuário tem regozijo e ele começa a compreender a bondade do Senhor. Os dois últimos versos. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Nessa tarde o Senhor te faz um convite. Tá atribulado de espírito? Tá confuso? Tá enfraquecido? A chave, a vitória, a resposta é verso 17. Até que entrei no santuário.
Entra no santuário hoje diferente. Entra no santuário hoje completo, de corpo, alma e espírito. Entra no santuário hoje com o seu celular desligado. Alamanto, rabadaia xéria. Rimanchuribalabassúbia. Entra no santuário hoje com o coração voltado a adorar a Deus. E tudo aquilo que é embaraço, que é confusão, remanchuricandaia súbia, que tá vindo como roubo contra a tua vida, vai cair por terra. E aí você vai entender que bom é, sabe o quê? Se aproximar de Deus. Porque quem se aproxima de Deus tem vitória. Porque quem se aproxima de Deus tem testemunho para contar. O verso, ó, para anunciar todas as suas obras. Quem se aproxima de Deus vive cenário de milagre. Detalhe, é o protagonista da cena. É aquele que rouba a cena. Porque quem está no santuário com o coração voltado para Deus vive as maravilhas do Senhor. O horário já foi, pena, mas medita na palavra de Deus, se entrega hoje todinho na palavra do Senhor, dentro do culto adora, glorifica, exalta a hora, clama a Deus, não se contenha em só ir para a igreja quando está em necessidade, vai para a igreja adorar também, vai para a igreja atribulado, e detalhe, não deixa a tribulação pro lado de fora não, porque aqui Asaf, quando ele entra lá dentro, ele entra atribulado, ele entra com a preocupação, ele entra com o problema, mas quando ele entra no cenário, o cenário entra nele, que é o próprio Deus, e muda ele, reaviva ele, fortalece ele, receba força, graça e ânimo da parte do Senhor nessa tarde, e fica com essa palavra em nome de Jesus.